Olá, sou Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra, em Minas Gerais. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2015, estamos no sul de Minas, na cidade de Campo do Meio, aqui no quintal da casa do Silvinho e da Michele. Está aqui ao meu lado a Toíra Tule, né? Que é você da frente de massas e da frente de mulheres do MST de Minas Gerais. Coletivo de Mulheres do Estado de Minas Gerais, né? E o Bruno Diogo, né? Isso. Que é da coordenação estadual do MST de Minas Gerais, né? Vocês estavam me dizendo aqui antes, enquanto nós almoçávamos, dos 15 dias de viagem que vocês passaram na Nicarágua, né? Então, eu vou convidar vocês para se apresentar e apresentar um pouco dessa viagem, por que e para que vocês foram ficar 15 dias lá na Nicarágua, né? E o que vocês viram lá, que é importante a gente socializar com quem vai nos acompanhar via internet. A gente tem aqui no sul de Minas um projeto pela Christian Aid, que é uma entidade inglesa de cooperação internacional. Christian Aid, ajuda cristã. Cristã. Né? É da igreja anglicana? Sim. Da Inglaterra, né? Sim, da igreja anglicana. E a gente executa esse projeto há 2 anos, com café, né? Com a conversão do café orgânico, do café convencional para o café orgânico. E a gente há 2 anos está com eles e eles proporcionam não só o projeto, como alguns intercâmbios de experiência. Então, no começo do ano, de 2014, um companheiro nosso, que é da cooperativa, foi até a África também, Burundi, teve a oportunidade de conhecer. Então, você já tem a cooperativa aqui? Isso, a gente tem a cooperativa dos camponeses sul-mineiros, a camponesa. E ele foi até Burundi, ficou 15 dias, teve, né, uma troca de experiências também. E agora eu e o Bruno tivemos uma oportunidade, agora no começo de janeiro de 2015, fomos para Nicarágua. Ficamos 8 dias com eles, conhecendo as experiências do café na Nicarágua. O MST tem uma articulação internacional muito grande. A Coordenação de Relações Internacionais do MST tem várias brigadas que têm trabalhos no Haiti, em Moçambique, na China, na Bolívia, na Venezuela. E hoje na América Central tem uma brigada também em El Salvador. Então, juntamente nessa atividade, desse intercâmbio para conhecer as experiências de produção de café da Christian Aid, a gente teve a oportunidade também, a partir da intermediação da Coordenação de Relações Internacionais da MST, de conhecer as experiências de uma das organizações que compõe a Via Campesina Internacional, que é a Associação dos Trabalhadores do Campo. Então, há uma semana a gente teve a oportunidade de conhecer as experiências financiadas pela Christian Aid, e na última semana da nossa estadia na Nicarágua a gente teve a oportunidade de conhecer o histórico dessa organização que desde 79, a partir de 79, com a Revolução Sandinista, vem também ajudando a organizar os trabalhadores do campo na Nicarágua. Bruno, qual a população na Nicarágua hoje? A Nicarágua é um país, comparado ao Brasil, pequeno, são 7 milhões de habitantes, onde 80% da população está no campo, são camponeses. Um país que tem uma história muito bonita, uma história de organização popular, uma história de resistência, já que, por conta da sua localização dentro da geopolítica, a sua presença ali na América Central e já as intenções americanas de conseguir fazer a ligação para escoamento de mercadorias entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que deu origem ao próprio canal do Panamá, mas que as 4 intervenções americanas na Nicarágua tiveram também por objetivo conseguir também criar um canal para escoamento de produções, né, que serviria para escoamento a nível mundial, fez com que os habitantes, a população, o povo nicaragüense, há muito tempo se levantasse para garantir soberania, né, de seu país. Até agora esse canal
eles seguraram mais de 100 anos, né? Porque o Canal do Panamá é do início do século XX, né? Agora, está sendo construído esse canal lá entre o Oceano Atlântico e o Pacífico? Na Nicarágua? Isso, agora a atual conjuntura da Nicarágua é um retorno da Frente Sandinista de Libertação Nacional. É o Daniel Ortega. Isso. Foi primeiro presidente da Frente Sandinista, agora foi eleito novamente como presidente, né? Em 79, a Frente Sandinista faz a revolução. Durante toda a década de 80, o povo se levanta contra as intervenções americanas no país. Os sandinistas buscando implementar a revolução socialista. Na década de 90, pela via eleitoral, os sandinistas perdem as eleições e a Nicarágua, então, da década de 90 até o início ali dos anos 2000, até 2007, vive uma implementação grande do projeto neoliberal. Em 2007, Daniel Ortega volta a partir da rearticulação da Frente Sandinista, onde uma das propostas colocadas hoje é retomar, através de capital chinês e russo principalmente, a construção desse canal, que se equivale a 3 vezes a capacidade de escoamento do Canal do Panamá. Tuíra, o que vocês, nesses 15 dias lá, 2 semanas, tiveram a oportunidade de visitar, de ver? Você acha que é importante socializar? Acho que na experiência que a gente teve experiência com uma central, uma união de cooperativas, que chama Sopesca. Então, nesses 8 primeiros dias... Pequenas cooperativas que trabalham com café. São pequenos produtores. Isso, são pequenos produtores. A Sopesca, então, ela compreende 16 cooperativas e organiza, então, 650 famílias. A experiência organizativa deles vem de quando eles fizeram a reforma agrária na década de 80. Mesmo tendo a reforma agrária na década de 80, até hoje a terra ainda não foi titulada, não se tem a concessão de uso da terra. Então, por isso, também a política pública da reforma agrária não foi implementada ainda. Então, eles vivem com pequenos pedaços de terra, as famílias têm, em média, no máximo 4 hectares, mas eles tiveram nesse processo uma grande organização da produção via cooperativa. Então, as cooperativas lá são cooperativas em processos de cooperação já amadurecido. Então, a própria consciência do povo, a consciência da questão da cooperação, do trabalho coletivo, ela é muito grande. E principalmente a questão da experiência das mulheres. Como os homens, muitos deles foram para a guerra, né, durante a década de 80. Muitas das mulheres ficaram sozinhas, né? Então hoje elas estão à frente dessas cooperativas e muito especial pra gente assim foi ver que cada cooperativa dessa homenageia trabalhadores e trabalhadoras que lutaram pela Revolução. Então todas as cooperativas são nomes de guerrilheiros e guerrilheiras. Nomes eloquentes, que beleza. Bruno, lá inclusive tem um Ministério das Cooperativas? Há muitas contradições dentro da proposta progressista da Frente Sandinista, além da construção de um grande canal, que é uma obra de desenvolvimento muito grande, que vai mexer, né, territorialmente, né, com o país, as dificuldades de geração de emprego, que são, né, contradições grandes, né, dentro desse processo. Porém, o que a gente percebeu e a gente traz como experiência algumas iniciativas importantes, como um ministério responsável por organizar as cooperativas no país. Então, já se conclui a centralidade que tem a cooperação na organização popular do povo nicaragüense. Além dessas iniciativas, existe, né, uma lei de incentivo à produção de sementes. E hoje é importante enfatizar que na Nicarágua é proibido o plantio de semente transgênica. Existe uma iniciativa também de fomento a reflorestamento através do incentivo à produção de agroflorestas, com café sombreado, cacau sombreado. Então, o que a gente percebe dentro de uma proposta sandinista, uma proposta bolivariana, como que nesses últimos 5, 6 anos da retomada da Frente Sandinista ao poder,
como direitos básicos da população, como educação e saúde, ganham enfoque hoje no campo, onde está a maioria da população, que antes não, nos anos neoliberais, nos pesados anos neoliberais, não existia escola, posto de saúde na zona rural. E também a possibilidade, né, de construção de estradas e da própria incentivo à organização, porque existe uma iniciativa lá que chama os Comitês dos Trabalhadores do Campo, onde todo mês há uma reunião nos principais bairros, distritos rurais, que é um comitê popular que serve para levantar problemas, levantar sugestões também que se aglutinam aí como propostas aí para o governo sandinista estar tentando executar. Tuíra e Bruno, imagino. Foi a primeira vez que vocês saíram do país? Ou não? Pra mim foi a segunda. Segunda, você já tinha ido? Pra Argentina. Para a Argentina. Né? E quando sai assim, a gente vê muita coisa diferente, né? Então, lá teve, né, a erupção da Revolução Sandinista, 79, né? Depois, nos anos 90, lá e aqui também a onda neoliberal foi avassalante para toda a América Latina, né? O processo das privatizações. Né? Então, lá agora, Daniel Ortega, os sandinistas voltando ao poder, né? Quais as principais diferenças, assim, que você acha que pode nos inspirar aqui, que vocês viram lá, que é mais marcante, né? Assim, do que existe no Brasil, que tem lá, que de lá pode nos inspirar. Acho que o processo revolucionário lá deixou a população ainda está muito marcada, né? A situação política e econômica do Brasil da Nicarágua é cheia de contradições, mas o povo tem uma elevação da consciência de classe que é fantástico, assim, né? A gente, nesses 16 dias que ficamos lá, não conhecemos ninguém que não fosse sandinista. E mesmo que no campo, onde as políticas públicas do governo, né, Daniel Ortega, ainda chegam com menos intensidade, o povo compreende a situação econômica e ainda assim se coloca, né, numa posição de... Então o sandinismo é respeitado e querido pelo povo. E é querido pelo povo, com muita força, assim. É um povo muito sofrido, né, por essas... Mas acho que essa questão da consciência do povo mexeu muito com a gente, assim, deixou de conversar com todos, desde um taxista, de um camponês, de um comerciante. O Brasil, na hora que eu fico pensando assim, se a gente for olhar os governos, 12 anos de Fernando Henrique e agora 12 anos de PT, os meios de comunicação parece que não foram mexidos quase em nada. É o mesmo, né? Mesma grade televisiva e tudo. Lá na Nicarágua, vocês sentiram assim, qual é o espírito que se respira na sociedade? Né, os símbolos, tem alguma coisa diferente em relação ao Brasil? É muito forte se respira o sandinismo na Nicarágua. Nesse sentido, acho que o principal aprendizado, acho que o exemplo que a gente tem, os lutadores do povo aqui no Brasil tem de exemplo no sandinismo e que o próprio MST, na sua origem, bebeu também desse leite histórico, é que mesmo num país onde basicamente o setor agropecuário é o principal propulsor da economia, então por isso a dificuldade, né, em gerar riqueza e essa riqueza ser uma riqueza que dê conta de atender na totalidade, né, os anseios da população. Se a gente não consegue intervir, né, nas condições do dia a dia, nas condições materiais, mas com a consciência, no trabalho da subjetividade, na agitação política, isso os sandinistas são exemplo para nós. Então, nesses 12 anos aqui no Brasil, a gente poderia ter realmente utilizado das mesmas ferramentas que os sandinistas que vêm utilizando, de uma agitação política muito grande em todo o país, seja no resgate histórico da história da Revolução, seja na própria história bonita que foi a resistência indígena durante a colonização espanhola, seja dos lutadoras que deram exemplo, seja nas artes, seja na educação, seja na luta armada, seja nos ideais de Augusto César Sandino, de Carlos Fonseca.
Isso, todo esses exemplos estão espalhados nos muros, em pinturas, em outdoors, em nomes de ruas, em nomes de museus, em nomes de escola. Isso se respira a Essa revolução cultura revolucionária aparece, está fervilhando no meio da sociedade. Isso é educativo, né? Isso é educativo para o povo como um todo. Então acho que isso a gente precisa ter como exemplo, a gente precisa aprender muito com os nicaragüenses. Ok, Tuíra, e vocês foram lá, ficou articulado de alguns nicaragüenses virem aqui conhecer o MST no sul de Minas? Ficou sim, ficou um convite aberto para essas cooperativas, né, que a gente conheceu, mas também para os cursos de formação, né, que a gente tem aqui dentro da Escola Nacional Florestan Fernandes, algumas organizações que a gente conheceu já de trazer gente para as formações. Ficou que beleza. Possibilidade. Que beleza, ó. Fiquei feliz com essa notícia, né? Expressão da beleza que é a luta internacional, né, pela construção de uma sociedade justa e solidária, né? E essa entidade dos direitos humanos aí, né? Christian Aid, né? Isso. Ajuda cristã, da Inglaterra, né? Isso. Da Igreja Anglicana, viabilizando, né, esse encontro entre o povo lutador do Brasil, especificamente o MST aqui de Minas Gerais, do sul de Minas, né, com o povo nicaragüense, né? Que beleza, obrigadão por vocês terem socializado conosco essa experiência lá. Isso tudo vai certamente contribuir para a gente ter mais justiça e mais paz no nosso país. Obrigado pela atenção.